Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem e a tendência é melhorar. Meus amores, a gente vai falar hoje então da agroexportação brasileira de um ponto de vista mais histórico. A gente vai falar então dos ciclos econômicos brasileiros, lembrando que o Brasil é um país que tradicionalmente participa do processo de agroexportação. Vocês já viram em outras aulas que o Brasil trabalha muito com exportação de commodities e isso é uma característica histórica do nosso país desde o processo de descobrimento. Então a gente vai lá para 1500, quando a gente inicia no Brasil o processo de exploração colonial. Qual era a ideia? Que o Brasil fosse fornecedor, preste atenção, de matéria-prima para a sua metrópole, por isso chamado de exploração colonial. Então, nos primeiros anos da colonização brasileira, de 1500 a 1530, a gente não teve uma ocupação efetiva do território brasileiro, porque a atividade econômica realizada pelos portugueses aqui era a exploração do pau-brasil. Então eles vinham, retiravam o pau-brasil, levavam a Portugal, aonde então ele seria manufaturado e levado posteriormente para o restante da Europa. Então a exploração do pau-brasil ela era realizada pelo escambo. Por isso você não tinha uma fixação de população, uma vez que a mão de obra utilizada era dos próprios indígenas. E no que consistia esse escambo? Esse escambo consistia na troca do pau-brasil por produtos aos quais os indígenas não conheciam e não tinham acesso, como por exemplo miçangas, pentes, espelhos. Então era um acordo bem ruim para os indígenas, uma vez que eram produtos de baixíssima relevância. Do pau-brasil se retirava a tinta e a madeira para produção, sobretudo, de mobiliário. E a gente tinha aqui um processo tão intenso que o pau-brasil quase entrou em extinção por causa disso, durante esse período de exploração. Então, em 30 anos, praticamente se esgotou o pau-brasil em território brasileiro, a ponto de até hoje o pau-brasil ser considerado uma espécie em extinção. Ela é protegida ambientalmente falando. Aí a gente vem para o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a partir de 1530, o governo português entende que há possibilidade, por causa do solo propício, do clima propício, de se produzir no Brasil cana-de-açúcar, da onde seria extraído o açúcar utilizado no continente europeu. Então o governo português se associa com a Holanda e passa a explorar as terras brasileiras para a produção de açúcar. E aqui a gente começa a ter um processo de fixação no território brasileiro, uma vez que a mão de obra a ser utilizada era a mão de obra escravizada. Então eles apresavam esses negros na África, escravizavam esse povo e traziam para cá para utilizarem como mão de obra gratuita, certo? Então, a escravidão foi um momento muito marcante da exploração da cana-de-açúcar. Além disso, o modelo adotado era um modelo de plantation, onde você tinha grandes latifúndios monocultores, aonde então a mão de obra era uma mão de obra escrava e a produção era toda voltada para fora, portanto, o modelo agroexportador, ok? Bom, e aí vem o ciclo do ouro. No século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso faz com que então essa região comece a receber um grande contingente populacional, tanto de mão de obra livre como mão de obra escrava, de pessoas que tinham a intenção de enricar. Eles iam para aquela região em busca do ouro. Só que as contrapartidas que o governo português dava eram muito poucas, no caso. E isso começou a gerar uma série de revoltas sociais. Por quê? Porque se cobravam impostos sobre toda a produção e não havia nenhum tipo, de melhoria na qualidade de vida dessas populações. E isso levou a uma série de revoltas, como por exemplo a Inconfidência Mineira. Bom, posteriormente, já no finalzinho do século XIX e início do século XX, a gente vai ter aqui o café como sendo um grande produto de exportação brasileiro, voltado sobretudo para o mercado estadunidense. Então, a mão de obra que havia sido desempregada por causa da queda do ciclo da mineração passa a ser absorvida na atividade cafeeira. Além disso, a gente tinha também o uso de mão de obra escrava e após a abolição da escravidão, a gente vai ter o uso de mão de obra imigrante que vão ser trazidos para cá para tanto trabalhar nas lavouras cafeeiras quanto para fazer um processo de branqueamento da população brasileira. Essa atividade cafeeira foi muito importante também porque ela ajudou no processo de industrialização do território brasileiro. Além disso, antes de falar da industrialização brasileira, a gente fala da construção de ferrovias. Os cafeicultores precisavam escoar sua produção para a Europa e para os Estados Unidos. Portanto, eles construíram ferrovias que ligavam o interior, sobretudo da região de São Paulo, à região
região portuária de Santos e do Rio de Janeiro. E isso gerou um boom do crescimento das ferrovias brasileiras, embora não tenha havido uma integração do território. E aí, quando a economia cafeira começa a entrar em colapso, sobretudo a partir de 1929, com a crise de 29 dos Estados Unidos, os cafeicultores passam a investir no processo de industrialização. E é por isso que a indústria acaba se concentrando, e aí tem uma aula também sobre concentração industrial, na região sudeste brasileira, e ali então a indústria começa a se desenvolver. Bom, o último grande ciclo de agroexportação foi o ciclo da borracha. Professor, mas o último ciclo e a soja? A gente não configura ela como ciclo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho no finalzinho da aula, né? Esse foco hoje é mais histórico. E aí, o ciclo da borracha. O ciclo da borracha, ele vai ser estabelecido com a intenção de suprir a produção automobilística dos Estados Unidos, que está crescendo, com o modelo taylorista e com o modelo fordista, então acelerando muito a produção. Então, o Brasil começa a produzir muito látex, ok? A mão de obra utilizada é a mão de obra nordestina, que migra para o interior da floresta amazônica, e esse vai ser o período de maior apogeu econômico da região amazônica, onde você vai ter as principais obras de infraestrutura do Brasil, então nessa época, no início do século XX, onde você vai ter iluminação da rua, iluminação pública, você vai ter a construção de grandes teatros, como o Teatro de Manaus, o próprio Teatro de Belém, tudo isso baseado no dinheiro que o látex gerava. Só que o que vai acontecer? Algumas sementes de látex vão ser roubadas, então é biopirataria, um dos primeiros casos de biopirataria no Brasil, aonde então a Inglaterra vai pegar essas sementes de seringueira e vai levar até o Sudeste Asiático, onde o clima era mais propício e, portanto, vai começar a produzir com maior intensidade. Quando que você vai ter uma retomada do ciclo do látex? Durante, a Segunda Guerra Mundial, quando o conflito faz com que a região asiática não consiga, exportar o látex, e aí o Brasil volta ao foco. E aí depois o ciclo se encerra. Falei um pouquinho também das questões agroexportadoras atuais. Então hoje, um dos principais produtos de agroexportação do Brasil é a soja. O Brasil é um dos países que mais produz soja no mundo. Professor, então a gente pode dizer que o Brasil é um dos países que mais alimenta o mundo? Não, porque a maior parte dessa soja é utilizada para óleos, tanto combustíveis quanto comestíveis, e também para ração animal. Então não é uma soja destinada necessariamente à alimentação, e é voltada para a agroexportação. Portanto, acaba não entrando, no coeficiente alimentar brasileiro. Dito isso, meus amores, eu os convido para terminar de assistir o vídeo, obviamente, mas eu os convido para acessar o nosso portal, ler a nossa aula escrita, fazer o simulado, e pode deixar uma mensagem bem fofinha para mim, que a gente lê e responde, se for o caso. Um beijo grande para vocês e até a próxima.